Tá no ar. Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje para um papo muito importante nesse momento de pandemia, que nós começamos com muita esperança o processo de vacinação da nossa população, preocupados que estamos também com a quantidade de doses para vacinar as pessoas, né? Todos nós estamos ansiosos por essa vacinação, que a gente sabe que não vai resolver completamente os problemas, mas vai dar uma amenizada, vai evitar que mortes evitáveis, né, não aconteçam, né? Que a gente possa efetivamente todos e todas serem vacinadas nesse momento, né? Então, a Prefeitura de Cuiabá iniciou o processo de vacinação e aqui em Cuiabá também nós temos um grupo de pesquisa, né, coordenado pelo professor Cor Jesus, que está conosco aqui nessa live de hoje, que vai falar um pouco da experiência, né, com a Coronavac, as propriedades da vacina, a importância da vacinação, as características dessa vacina, que é a esperança de todos nós aqui no Brasil. E também vamos falar com o professor Francisco Souto, que é parceiro do professor Cor Jesus, né, professor que já foi vice-reitor na Universidade Federal do Mato Grosso, e vai falar também com a gente sobre essa experiência que aconteceu aqui mesmo em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, junto à nossa querida Universidade Federal do Mato Grosso, o Hospital Júlio Miller. E nessa live nós convidamos também a técnica Valéria Oliveira, que é do setor, né, da coordenação de epidemiologia da Prefeitura de Cuiabá, e é uma das pessoas responsáveis pela organização da vacinação. Hoje à tarde eu estive com ela lá no Centro de Eventos Pantanal, conhecendo, entendendo qual é o processo de vacinação que foi adotado aqui em Cuiabá, e vamos conversar um pouco com a Valéria também, para que vocês saibam como que está sendo organizada e pensada a vacinação, quem pode se vacinar, quem não pode, as doses são quantas doses exatamente, o que isso significa em termos do grupo 1, que é o grupo prioritário para a vacinação. Então, a Valéria vai estar aqui falando um pouco para a gente sobre essa situação da vacinação em Cuiabá. Estamos aqui também com duas pessoas muito queridas e muito competentes, duas mulheres que me orgulham bastante também, a Márcia Campos, que é assistente social e que trabalha na Secretaria de Saúde aqui de Cuiabá também, né, é servidora do Estado e do município, educadora popular, né, trabalhou muitos anos com a política de formação, de educação permanente no SUS, então uma pessoa que tem muita experiência no Sistema Único de Saúde, tanto no município quanto em Cuiabá, e que está aqui representando o GT do Mandato Coletivo pela Vida e por Direito, o GT Saúde, cujo tema desse momento nós estamos discutindo é o tema vacinação. Também estamos com a companheira Maria Ângela, que é enfermeira, doutorada, né, Maria Ângela? Terminou sua tese de doutoramento agora recentemente pela Universidade Federal do Mato Grosso, de Saúde Coletiva. É uma pessoa também que tem muita experiência no campo da saúde e também é uma das pessoas que vão, junto comigo, dialogar com os professores, com a Valéria aqui, sobre a vacina, né? Na verdade, eu vou aqui apresentá-las para que elas possam fazer esse diálogo com os nossos convidados, né? Então, nós estamos muito bem acompanhados nessa live de hoje e aproveitem para tirar suas dúvidas em relação à vacina, em relação ao plano de vacinação aqui em Cuiabá, e vamos começar, então, a nossa conversa. Eu vou aqui pedir para que os professores Francisco e professor Cor Jesus possam fazer uma apresentação inicial para depois a gente ouvir a técnica Valéria Oliveira, que também está aqui para conversar com a gente sobre o plano de vacinação. Aí nós vamos passar as perguntas das nossas duas representantes do GT Saúde, do Mandato Coletivo, e eu vou ficar aqui olhando as contribuições, as perguntas dos nossos internautas, né, nessa live. Beleza? Então, eu vou passar a palavra ao professor Francisco, em seguida ao professor Cor Jesus, acho que entre 5 ou 10 minutos, se for possível fazer a fala, seria interessante, tá? Se vocês, em 7 minutos mais ou menos, eu vou avisar e vocês teriam mais um pouco de tempo, uns 3 minutos para finalizar, pode ser? Então,
Muito obrigada a todos vocês por ter aceitado o nosso convite de estar hoje aqui conversando com a gente sobre um tema que nos preocupa a todos. E com a palavra, o professor Francisco. Boa noite, vereadora. Me ouvem bem? Sim, ouvimos muito bem, professor. Pode continuar. Vou aqui desligar meu microfone. Muito obrigado pelo convite. Essa iniciativa é muito importante. A gente precisa, de fato, divulgar e exortar as pessoas a vacinar e fazer a campanha pró-vacinação, né? Que vai ser a maneira de conseguirmos nos livrar desse problema. Mas a minha apresentação, para ganhar tempo, eu acho melhor a gente passar para o professor Cor, porque ele que comanda a pesquisa que vem sendo ainda realizada com a Coronavac, e ele tem mais detalhes, ele que vem se relacionando com e tem mais informações, que eu acho que é o que exatamente a gente quer, informações em relação à vacina, e depois com os representantes da vigilância epidemiológica sobre os planos de vacinação do município, né? Então, eu passo para o professor Cor, que pode usar o meu tempo e explicar em que ponto nós estamos aí em relação ao entendimento da vacina. Tá desligado o microfone aí, Cor. Obrigado, Francisco, por ter me lembrado disso. Muito obrigado, vereadora Edna Sampaio, pelo convite. Realmente, iniciativas como essa, tentando esclarecer de uma forma menos tendenciosa e mais científica a população, é muito bem-vinda e muito importante. Bom, eu sou o responsável aqui em Cuiabá pelo desenvolvimento do projeto de uma das vacinas que estão sendo testadas no mundo contra a Covid-19, que é a vacina Coronavac. Embora a Fundação, o Instituto Butantan, tenha já feito uma análise preliminar dessa vacina e a Anvisa tenha feito uma autorização emergencial para o seu uso, o projeto ainda está em desenvolvimento e muita informação ainda tem que ser obtida da análise desse estudo. Muito bem, para falar disso, né, para falar desse ensaio de vacina que está sendo desenvolvido, não só com essa vacina, como outras vacinas, é importante que as pessoas entendam alguns aspectos relacionados à vacina e alguns aspectos relacionados ao entendimento do benefício que a vacina pode trazer. Então, vacina nada mais é do que uma tentativa de estimular o sistema imune da pessoa, sistema de defesa, contra doenças, de maneira geral. Elas são principalmente utilizadas para nos proteger de doenças infecciosas. Porém, há vacinas hoje que são dirigidas para outras doenças que não são infecciosas. Por exemplo, contra câncer. Mas vamos nos ater a doenças infecciosas, que são as doenças que mais são protegidas por vacinas. Então, vacinas é uma forma de estimular o sistema imunológico das pessoas. Muito bem. Como é feito isso? Bom, para doenças infecciosas, essa estimulação ela tem que ser feita apresentando ao organismo das pessoas algo que é muito parecido
com aquele agente que causa a doença. Então, vamos conversar sobre o coronavírus novo. Então, se eu quero desenvolver uma vacina contra essa doença, eu tenho que apresentar ao organismo da pessoa humana algo que é muito parecido com esse vírus. Muito bem. Agora, eu não preciso sempre utilizar o vírus como ele é, naturalmente, porque isso eu vou produzir a doença e não é isso que a gente quer. Então, nós vamos usar 3 tipos básicos, né, de estratégia para conseguir apresentar o agente patogênico, né, que é o vírus, ao organismo da pessoa. Então, primeiro, uma das formas seria pegar o vírus inteiro e inativar esse vírus, ou seja, fazer com que ele morra, porque morto ele não vai reproduzir no organismo. E aí eu apresento o vírus morto ao organismo da pessoa que vai ser vacinada. Essa é a vacina mais antiga, é a forma mais antiga de vacinar e a forma mais segura, porque você está inoculando o micro-organismo inativado, ou, em outras palavras, morto. Esse é o formato da vacina Coronavac. Então, ela utiliza o formato mais antigo de vacina, que é apresentar o vírus inativado à pessoa, numa quantidade pequena. Isso vai fazer com que o sistema imunológico se prepare para se defender desse pedaço, desse vírus que é morto, mas na hora que chegar um vírus vivo posteriormente, esse sistema imune já reconhece aquele vírus como inimigo e tenta destruí-lo. Muito bem. Qual que é a vantagem dessa vacina com vírus morto? Ela causa pouco dano ao indivíduo, porque ela não vai desenvolver doença. Então, ela é segura, ela é menos tóxica. Muito bem. Qual que é a desvantagem? Pelo fato do vírus estar inativado, morto, a estimulação do sistema imunológico é menor. Então, nós já aprendemos isso, que a vacina Coronavac, ela é uma vacina segura e menos eficaz. Um pouco menos eficaz. O que nós vimos nos estudos que nós fizemos aqui no Brasil, nesse grande estudo de 10 mil pessoas? Que ela realmente foi muito segura e que ela teve uma eficácia intermediária. Muito bem. Depois nós vamos falar de que significa. Agora vamos falar de um outro formato de vacina. Vamos pegar agora o mesmo vírus e, em vez de destruí-lo, de inativá-lo, de matá-lo, a gente vai modificar a capacidade dele de causar doença. É como se eu tivesse dado uma diminuída no seu poder de causar doença. É como se eu tivesse só dado uma paulada na cabeça dele para ele desmaiar. Em linguagem bem simples, para facilitar o entendimento. Isso se chama atenuar o agente patogênico. Existem formas de fazer isso. Esse vírus, ele não está morto, ele está vivo, ele vai conseguir multiplicar no organismo da pessoa que recebê-lo. Só que ele não vai causar a doença. Nós temos várias vacinas que usam essa estratégia. Qual é a vantagem dessa vacina? Pelo vírus multiplicar, porque ele está vivo, ele vai estimular melhor o sistema imunológico. Então, ela vai ser uma vacina mais eficaz. Qual que é a desvantagem? Por ele estar vivo ainda, ele vai multiplicar. Alguns indivíduos podem ter manifestações de doença. Felizmente, é uma minoria. Nós temos excelentes vacinas que usam vírus atenuado, que tem uma resposta imunológica muito boa
e que são muito seguras, mas podem causar dano em alguns indivíduos com raridade, mas existe. Muito bem. Nós temos vacina desse formato contra a Covid-19? Não. Mas nós temos vacina com formato mais ou menos parecido com o vírus atenuado, tá? A vacina que nós todos estamos ouvindo falar aí, da Oxford, ela utiliza uma estratégia que é parecida com a do vírus atenuado. Um outro vírus que não causa doença grave, ele foi modificado geneticamente para multiplicar no hospedeiro, e ele não causa doença grave, ele causa doença muito leve, mas ele leva consigo a capacidade de produzir uma subunidade, um pedacinho do vírus causador da Covid-19, o novo coronavírus. Muito bem. Essa capacidade dele de multiplicar faz com que ele multiplique também aquele pedacinho do coronavírus, aquela subunidade. E isso vai estimular muito a resposta imunológica do organismo que recebe a vacina. Então, é uma vacina que tem tudo para ser mais eficaz. E ela tem apresentado uma excelente eficácia. E quanto à segurança? Bom, não é o mesmo vírus que está sendo multiplicado, não é o coronavírus, é um outro vírus menos agressivo. Então, nós vamos ter um dano leve, uma toxicidade leve, reações colaterais pequenas, que são relacionadas a esse vírus que é pouco patogênico. Mas vocês veem, ela tem mais eficácia, porém ela tem mais efeito colateral do que a Coronavac. Muito bem, esse é o segundo formato. E tem um terceiro formato, que também é utilizado em várias vacinas, que utiliza subunidades do agente infeccioso. No caso, seria o vírus. Quando a gente diz subunidades, eu estou dizendo de partículas desse vírus que vão ser inoculadas no hospedeiro, né, no organismo que recebe a vacina, e essas partículas vão estimular uma resposta imunológica que é capaz de destruir o vírus inteiro na hora que esse vírus tenta agredir esse organismo. Então, essas subunidades, ou seja, essas partículas do vírus, elas são produzidas de várias maneiras, que não dá para a gente falar aqui. Mas essas várias maneiras, todas elas têm o mesmo objetivo. É imitar, tá, o estímulo ao sistema imune da mesma forma que o vírus inteiro estimula. Só que esse estímulo ao sistema imune, ele dá uma resposta que é muito relevante para destruir o vírus inteiro. Então, por isso, a indústria e os pesquisadores procuram essas subunidades com muito cuidado, porque são subunidades que têm que produzir uma resposta grande para ser eficaz, com a vantagem de não ser o vírus inteiro. Então, tem poucos efeitos colaterais, ela vai ser muito segura, tá? E com desvantagens de também poder não estimular muito bem o sistema imune, porque são só pequenos pedaços. As formas de descobrir isso são várias. No caso do coronavírus, o que se tem feito com essas subunidades é usar um outro vírus para multiplicar essa subunidade, como eu acabei de falar, dessa vacina que usa um outro vírus menos eficaz,
ou se não utilizar recurso mais moderno, né, tecnologicamente falando, que é colocar a nossa célula para produzir essa partícula, essa subunidade viral. Tem uma das vacinas, que é a vacina da Pfizer contra o novo coronavírus, que ela utiliza essa tecnologia moderna. Um RNA do vírus, que é preparado especificamente para transcrever uma proteína e produzir, né, e expressar uma proteína que é do vírus, aquela coroinha que a gente tem ao redor do vírus. Isso vai ser feito pelas nossas células. Então, o RNA, que vai ser inoculado sob forma de vacina, ele vai estimular a célula humana a produzir uma proteína que é o vírus, que é do vírus. Ora, é uma tecnologia nova, moderna, mais complexa, mais cara, que exige uma estrutura muito mais complexa de sua manutenção, mas que apresentou resultado excelente e com alta segurança também. É tudo novo, mas na mesma direção das vacinas tradicionais. Só usa uma plataforma de atingir o mesmo objetivo, que é mais moderna. Muito bem. Todas têm vantagens e desvantagens. Qual é a desvantagem dessa última? É uma desvantagem mais logística. Primeiro, a tecnologia moderna, nova, muito cara, que exige armazenamento de refrigeração em ultra baixa temperatura, de modo que isso passa a ser uma desvantagem num país tão grande como esse, que tem lugares remotos, que tudo é muito difícil, até geladeira, e que refrigeração de baixíssimas temperaturas vai ser complicado. Por quê que tudo isso é diferente? Tudo isso é complexo e pode ser desvantagem. Porque quando a gente está pensando no objetivo da vacina, aí eu já vou mudar de assunto, vou falar o que se espera com a vacina. Nós estamos pensando que ela seja segura, não cause dano para o hospedeiro, não cause dano para quem está sendo vacinado, e que ela tenha uma eficácia suficiente para nos proteger da doença. Muito bem. Sobre a segurança, todas elas se mostraram seguras até agora. A Coronavac teve um nível de segurança extremamente bom, porque é de vírus morto. Bom, mas sobre a eficácia, a gente tem que desdobrar essa eficácia. Porque quando se fala em eficácia, você pode pensar assim, eu quero acabar com a doença na população, não quero mais saber desse vírus aqui. Então você está pensando numa eficácia que evita a transmissão da doença. Mas existem outros tipos de eficácia. Tem a eficácia que evita que a pessoa precise de hospitalizar ou precise de procurar o médico. Ora, se eu conseguir isso, está ótimo, porque eu já sei que muitas pessoas não têm sintoma, como as crianças. Então, esse vírus vai circular. Mas se ele pegar nos adultos, nos idosos, e se eu protejo o idoso de ir parar no hospital, está excelente, porque a consequência disso é evitar a mortalidade, é evitar a sobrecarga aos hospitais. Mas eu posso ter uma vacina que, mesmo tendo ido ao hospital, a pessoa não morra. Então, ela está protegendo contra a forma mais grave, ou a letalidade, né, que é a fatalidade. Então, na hora que se testa a vacina, você tem que pensar em qual desses objetivos de eficácia você está perseguindo.
E as vacinas tradicionais, nós temos vacina que impedem a transmissão da doença, por exemplo, a vacina contra sarampo, a vacina contra a varíola, a vacina contra a poliomielite, é para acabar com a transmissão da doença. Então, são doenças passíveis de serem eliminadas ou erradicadas. Agora, nós temos vacinas que já se comprovou serem eficazes contra formas graves. O exemplo mais clássico é a da vacina da gripe, a influenza H1N1. A gente sabe que ela não acaba com a transmissão, mas principalmente os idosos que recebem a vacina contra H1N1, eles tendem a desenvolver doenças mais leves. E com isso eles não morrem. Isso aí é um objetivo que já foi comprovado e que tem sido perseguido e praticado, né, o uso da vacina no mundo inteiro. Bom, o que nós observamos no teste da vacina Coronavac? Que nós atingimos os 3 objetivos, mas em níveis de eficácia diferentes. Nós observamos um nível de eficácia excelente contra a hospitalização, tá? E, consequentemente, contra a morte, porque se a pessoa nem hospitalizar precisou, isso foi muito marcante no grupo vacinado, ou seja, o grupo vacinado não precisou de hospitalizar, e entre aqueles que receberam o placebo não vacinado, alguns deles precisaram. Nós observamos eficácia contra formas moderadas da doença, aquela que precisa procurar o médico. O grupo vacinado procurou menos, o grupo não vacinado procurou mais, mostrando que ela tem uma eficácia contra a doença moderada, e isso é bom. E essa eficácia foi num nível alto, em torno de 78%. E nós mostramos que a vacina teve uma eficácia intermediária para evitar que a doença ocorra. E aí nós estamos tentando pensar naquele objetivo de bloquear a transmissão, ou seja, a eficácia geral, que seria a ideal, né? Mas eu falei no início que a vacina de vírus inativado, ela já tende a causar uma eficácia, tende a ter uma eficácia menor. Ok. Porém, essa eficácia, que é obtida em estudos de projetos de pesquisa, que são estudos que funcionam de uma forma muito bem controlada, que parece uma situação artificial do uso da vacina, porque na vida real não é assim. Essa eficácia, ela não precisa ser 100% para provar que uma vacina é útil no controle de uma doença. A Organização Mundial de Saúde estabelece que se a vacina tem eficácia superior a 50%, ela já pode ser utilizada como uma ferramenta, uma estratégia de prevenção. Por quê? Porque não é só a vacina que vai contribuir com a prevenção, com o bloqueio da transmissão. Existem outros fatores que nos ajudam nisso. E a gente sabe que a partir do momento que você usa uma vacina que tem uma eficácia moderada ou intermediária, como aconteceu com a Coronavac, mas que você consegue atingir um grande número de pessoas com essa vacina, que é o que a gente chama de cobertura vacinal, ou seja, quanto maior o número de pessoas vacinadas na população, maior é a dificuldade que o vírus tem de ficar transmitindo entre as pessoas. O nome que a gente dá a isso lá na epidemiologia é imunidade coletiva ou imunidade de rebanho. Esse rebanho, ele vem lá dos bois mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente está vacinando um rebanho, vários bois fogem.
que eles não gostam de vacina, como pessoas têm medo de injeção. E há muitos anos se sabe que não é preciso vacinar 100% dos bois. Os que fugiram podem ficar sem vacinar. Por quê? Se você atinge uma proporção mais alta, você consegue atingir o objetivo que é de proteger o coletivo, o conjunto total dos bois. Isso funciona para a gente também. Então, se eu tenho uma vacina com eficácia intermediária, eu tenho que atingir uma cobertura maior para que eu obtenha o sucesso que eu espero. Se a minha vacina é 100% eficaz, é claro que eu conto com essa eficácia para poder conviver com uma cobertura mais baixa. Mas ninguém gosta de cobertura baixa. A cobertura alta ela é sempre bem-vinda, então a gente persegue a cobertura alta. Mas numa vacina com eficácia menor, a cobertura tem que ser maior, para eu obter o mesmo resultado. E utilizar as outras medidas de prevenção para contribuir com a vacina, até a gente mitigar o problema, reduzir a transmissão e poder viver como era antes. Então, pessoal, a segunda coisa que eu tenho que me preocupar é com a eficácia, o tamanho dela e com o objetivo dessa eficácia, que pode ser contra as formas graves e está bom no caso da Covid-19. Agora, um terceiro aspecto que a gente tem que considerar quando se fala de vacina é o impacto na saúde pública, é o resultado final da aplicação da vacina. Uma delas eu acabei de falar, é a cobertura. Agora, para eu atingir a cobertura, eu tenho que ter toda uma estrutura de insumos, uma estrutura física, uma estrutura logística, uma estrutura política e de planejamento que vão me favorecer a atingir essa alta cobertura. Porque só com a alta cobertura é que eu vou conseguir essa imunidade coletiva. Ora, isso volta nas vacinas lá que a gente falou no início e que é o nosso cenário atual das vacinas que já foram aprovadas para uso. Então, há vacinas que eu preciso de uma estrutura muito boa de logística, como é o caso da vacina da Pfizer, para ter essa alta cobertura. Então, para o Brasil, por causa disso, eu acho que ela está mais distante. Com isso, o fato dela ser muito eficaz não quer dizer que ela vai ser eficiente, efetiva, para atingir nosso benefício coletivo. Tá? E há vacinas que essa logística é mais fácil, que são as vacinas de caixa de isopor, porque é feita com vírus inativado, que tolera temperaturas um pouco mais altas, que tolera e ela permanece estável em caixa de isopor. E a caixa de isopor, ela vai chegar em todos os rincões desse país com mais agilidade, tá? E, por último, nós temos que ter uma estrutura política e de planejamento, que aí eu vou deixar para os meus companheiros comentarem, porque no caso da Covid-19 nós temos tido muita interferência, muito embate político e ideológico que tem contribuído negativamente tanto com o desenvolvimento desse conhecimento sobre as vacinas, como até com a disponibilização dessa vacina, que já poderia, eu acho, já estar mais próximo das pessoas e que a gente está um pouco atrasado. Então, acho que eu encerro aqui e deixo agora para o debate para continuar. Obrigado e volto a palavra para o professor Francisco, que me cedeu. Não,
a vereadora Edna que está conduzindo. Quem fala agora, vereadora? Nossa. Não estamos ouvindo, vereadora. Ainda está sem som. Mas que seria interessante a gente ouvir a vigilância epidemiológica, né, para saber como é que está a estruturação da logística. Isso mesmo. Acho que podíamos ouvir a Valéria, né, um pouco. Sobre principalmente a questão logística, que o Dr. Cor apresentou, estrutura de insumos, planejamento, estrutura de logística, né? Podíamos ouvir a Valéria. Ok. Estão me ouvindo? Sim, Valéria. Sim. Eu peço desculpas, porque eu estou aqui no centro de eventos, então está um passo a passo do pessoal aqui atrás, assim, está um pouco corrido aqui. Campanha de vacina, normalmente a gente tinha, né, até 2018, determinadas datas que tinham as campanhas de vacina. Em 2019, por conta do sarampo, nós tivemos várias campanhas assim que a gente teve que preparar da noite por dia, que eu acho que foi um preparativo, né, para a gente, para a questão da campanha do Covid, né? Essa confusão aí do nível federal atrapalha a nível municipal, que é onde as ações ocorrem, né? Porque a gente fica num certo vácuo, porque não se tomam as definições em tempo hábil para a gente ficar sabendo e se preparar, então nós não tínhamos a certeza de que vacina seria, de quando chegaria, como não temos até agora, né, a próxima remessa quando receberemos, e dentro do possível, nós nos programamos e nos preparamos, né? Então, nessa primeira etapa, nós recebemos agora 8.027 doses de vacina, e o público-alvo agora dessa primeira etapa eram trabalhadores de saúde, idosos, são, né, trabalhadores de saúde, idosos institucionalizados, pessoas com deficiências também institucionalizados, entre outros, né, que estão nessa primeira etapa. Então, como nós recebemos um quantitativo bem menor do que esse grupo, que só de trabalhadores de saúde nós temos uma meta de 21 mil, né? Então, nós tivemos que fazer a prioridade da prioridade. Nesse primeiro momento, então, estão sendo os profissionais que trabalham em hospitais, em UTIs, em enfermarias e no pronto atendimento aos pacientes de Covid, né? Então, é essa priorização que nós fizemos, tanto hospital público quanto hospital privado. Porque são as pessoas que nos atendem, são os profissionais que estão ali na linha de frente e de quem a população necessita em caso de adoecimento. E a gente precisa ter essa mão de obra forte e preparada para poder nos ajudar, porque a pandemia, ela vai continuar ainda por um bom tempo, e como a sociedade também não está colaborando com a gente na questão do isolamento, do afastamento, do uso da máscara, eu acho que a humanidade ainda também não aprendeu, porque essa pandemia ela veio nos ensinar que a gente tem que ter uma mudança de padrões, né? E esse padrão, parece que a população ainda não entendeu isso. Então, como deu essa diminuição do número de casos alguns meses atrás, ela voltou a ter o seu comportamento normal. Voltaram as festas, voltaram as aglomerações, e o número de casos está muito alto, né? E a gente está vendo que está aumentando a cada dia.
Então, nós estamos, no momento, priorizando esses profissionais da área hospitalar, pública e privada. Mais alguma pergunta? Eu acho que talvez... Então, dentro Valéria, dessa... seria interessante saber quantas pessoas já vacinaram. Você tem esse quantitativo? Olha, ontem foram 222, porque foi o primeiro dia, né? Hoje a gente não encerrou ainda, porque é até as 22, mas nós já devemos ter passado de 500 doses, eu acho. Né? Porque assim, a gente está com muito problema, que como a gente mandou um documento para os hospitais pedindo que fosse selecionado aqueles profissionais, né, trabalhadores da saúde, que são trabalhadores, não são profissionais de saúde, são todos aqueles trabalhadores do hospital que têm contato com paciente de Covid. E alguns hospitais nos enviaram a lista do hospital inteiro. Então, a gente está tendo um retrabalho de pedir para esses hospitais que refaçam essa lista, porque no momento é a prioridade da prioridade. Então, a gente está nesse processo de receber essas listas corrigidas, né? Pedindo a colaboração dos diretores de hospitais nesse sentido, que nesse momento não dá para ser todo mundo. O profissional da saúde, o trabalhador da saúde, ele está contemplado como um todo na campanha, mas nesse momento não. Né? Nesse momento é aqueles que têm o contato com o paciente de Covid. E então, hoje que a gente está conseguindo terminar essa separação, e eu creio que amanhã o movimento vai ser maior. Mas nós já devemos ter em torno de 500 a 600 doses. Essas 8 mil, uma pergunta, desculpa, essas 8 mil doses que vieram, vocês vão aplicar as 8 mil em 8 mil pessoas ou em 4 mil pessoas? Já tiveram? Já tem essa decisão? Não, chegaram 16 mil, só que o Estado só nos repassou a metade das doses. Né? Aí, daqui a 2 semanas, eu creio, eles nos vão repassar mais 8 mil. Então, são 8 mil pessoas que vão receber as 2 doses. 8.027 pessoas. Ok. Valéria, a gente conheceu o plano, olhou o plano, leu, né, o plano que vocês fizeram para a Covid, e a gente sabe que o planejamento é uma ferramenta aí super dinâmica e ele tem que andar de acordo com a realidade do que acontece ali na hora. Então, a gente sabe que vocês estão olhando esse plano, debruçando sobre ele, para poder dar conta do que acontece no cotidiano aí, em relação à Covid. Eu queria perguntar para você o seguinte, em relação às vacinas aos trabalhadores de saúde, como vocês fizeram para mapear os que são da nossa rede pública e os que são dos hospitais e dos serviços que não são públicos? Como que foi isso? É preocupante a questão dos trabalhadores, né? Eu estava vendo essa semana alguns dados do Conselho Federal de Enfermagem, colocando o Mato Grosso como 3º no ranking de mortalidade de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Nós estamos atrás somente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, e assim, são vocês que seguram esse botão, né? São vocês que seguram... Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Que deu uma cortada. Sim. Então, a gente sabe que são vocês que estão segurando isso aí na ponta, né? É o trabalhador de saúde que está lá na ponta, muitas vezes sem condições, sem informação, sem equipamento de proteção individual, com um adicional de salubridade indevido, e vocês também da área meio, que estão aí nessa loucura de assumir a gestão disso. Eu queria ouvir um pouco disso. Esses trabalhadores são os que estão na ponta. Quando você fala de trabalhador de saúde, você está falando os da área meio e da área finalística. Como foi essa divisão entre o público e o privado? Ou vocês estão vendo isso, quase que a gente troca o pneu aí com o carro andando pela necessidade mesmo, né? E parabenizar o plano, o esforço todos que vocês estão fazendo para dar conta dessa pandemia aí no município. Obrigada, Marina.
na realidade, são os trabalhadores de hospital, nesse momento, né? Trabalhadores de hospital, e nós temos também algumas unidades que fazem coleta de RT-PCR dos pacientes, né? Do SUS, que também eles estão contemplados neste momento, né? E tudo foi solicitado, lista para os diretores dos hospitais, para eles mandarem para a gente, os diretores assinando ali, né, se responsabilizando por estar selecionando os seus servidores, assim como também está sendo feita a lista dos nossos servidores, do pronto-socorro e do Hospital São Benedito, né, que são os 2 hospitais que a gente tem. As UPAs não entraram, Valéria? As UPAs também, porque também fazem coletas de RT-PCR. Tá. Uhum. Ok. Eu só Então, quero, antes de passar para a Márcia, agora vocês estão me ouvindo, né, gente? sim. Antes de passar, estava tendo problema técnico aqui, que é a pessoa que está à frente do instrumento tecnológico que estava tendo problema, mas já resolvemos. Então, antes de passar para a Márcia falar, dizer assim que eu estive lá hoje, né, à tarde, conversei bastante com a Valéria, né, e nós vamos ter oportunidade de conversar mais ainda, né, nós vamos estar sentando amanhã o GT de saúde do mandato coletivo, com todos os documentos que nós trouxemos, para que a gente possa analisar, mais o plano de saúde. E a ideia da gente, desse GT, Valéria, é a gente conversar, e eu já aproveito também os professores aqui para nos ajudar a Secretaria de Saúde, né? Seja a universidade, a Câmara. Eu acho que hoje a secretária disse que toda ajuda é bem-vinda, e eu acho que cada um, dentro do seu papel, vai precisar ajudar, porque o momento é difícil e exige de nossa parte todo tipo de colaboração, né? Então, parabenizar a Valéria por esse árdua tarefa, né, na vigilância epidemiológica e na condução da vacina, né? Eu vi que hoje ela estava bem emocionada ali, sofreu inclusive agressão ali. Eu queria falar isso aqui, né? Às vezes a gente precisa ter também essa dimensão da generosidade com o outro, né? Que às vezes há um desespero generalizado das pessoas em relação à vacinação. E eu vi hoje lá o quanto essas mulheres, né, e são a maioria absoluta desses servidores, são, né, do gênero feminino, né? Então eu queria parabenizar vocês, Valéria, pelo esforço, pela dedicação. Hoje você falou que tem 30 anos de trabalho no Sistema Único de Saúde, eu tenho 27 anos também de servidora pública, né? Aqui você também está falando com mais veteranos do serviço público, né? Da universidade, os professores, a Márcia Campos, que inclusive já se aposentou de uma das cadeiras dela do serviço público, a Mariângela também. Então, a nossa intenção aqui é a gente, ao máximo possível, trazer informação para as pessoas, trazer esclarecimento para nós também, para que nós possamos cumprir o nosso papel, assim como você está cumprindo o seu, né? E com muito louvor. Então, só queria deixar essa mensagem aqui, que eu acho importante, porque às vezes quando a gente reclama do serviço público, reclama do SUS, a gente confunde a instituição como um todo com as pessoas, né? As pessoas estão ali fazendo o máximo que elas podem e elas precisam ser reconhecidas por isso, especialmente servidores públicos que estão ali. Eu sei quanto é difícil estar à frente de um processo como esse. Então, passo para a Marcinha para que ela possa também fazer as questões dela enquanto GT de saúde do mandato coletivo. Tá, então, primeiro agradecer ao professor Cor, né, pela linguagem, eu trabalho muito tempo com educação popular em saúde, eu vejo esse momento agora como um momento pedagógico, um momento que nós estamos conversando com a população, e essa linguagem bem, digamos assim, bem acessível, né, ajuda muito, mesmo porque essa live também eu entendo ela como um momento de convencimento da população da importância da vacinação, né? Haja visto que a gente tem vivenciado, né, uma campanha contra a vacinação. Então, eu agradeço mesmo, né, entendendo que a população precisa entender, e talvez eu gostaria de ouvir um pouco mais, ou uma ênfase maior,
por que a importância da vacina, né? Já foi bastante falado, mas eu acho que a população precisa entender o porquê da vacina, né? Eu acho que isso é importante. Outra questão que eu vejo, que nós, como Mariângela já falou, nós lemos o plano, né, de imunização de Cuiabá. Ele é um plano que é um tanto técnico, né? Ficaram algumas ausências ali, e a maior ausência que eu percebo, que nós percebemos, é e se a vacina não vier, né? E o que o município pretende fazer, o nosso prefeito, né, a gestão do município pretende fazer se a vacina não vier, né? Porque, assim, hoje nós temos 8.000 doses, né? São 8.000 pessoas que vão receber. E nós precisaríamos, conforme o professor Cor falou, de uma cobertura vacinal o mais ampla possível, né? Para que a população tivesse aí essa imunização de rebanho. Então, e fica muito para nós que vai vir muito a conta-gotas, né? E se vem a conta-gotas, o que o município pretende fazer? Sei que essa pergunta deveria ser feita para o prefeito, né? Porque ele que tem que responder, ele é secretário, mas você está junto, né, da gestão, talvez já tenha alguma indicação para nós. Porque nesse momento, diante de tudo que está saindo aqui nas redes, nós estamos percebendo que nós vamos poder ter uma revolta da vacina, né? Como aconteceu no início do século passado. E dessa vez, porque nós não vamos ter vacina, e isso, para nós trabalhando com pessoas, a gente sabe que isso pode aí ter uma consequência desastrosa, né? Para a nossa população. Seria mais ou menos isso, né? E eu acho que enfocar junto ainda a Valéria a questão da transparência, né? Nós estamos trabalhando, nós somos servidores públicos, nós estamos trabalhando numa situação bem complicada, né? Haja visto o número baixíssimo de vacina que estão chegando. Então, quanto maior transparência a gente tiver, né, talvez vamos ter menos problemas, né? Era mais ou menos isso que eu queria colocar. Ok, Valéria, eu estou entendendo que a Marcinha fez uma pergunta para você em relação se tem alguma indicação, né, Marcinha, da prefeitura no caso de a gente não conseguir de fato a vacina para todo mundo. Se você sabe de algo a respeito disso, e eu já aproveito para engatilhar aqui para o professor Cor se há uma especulação de alguns especialistas sobre a impossibilidade do Brasil vacinar a sua população até o final deste ano, né? Então, que o Brasil ficaria para 2022. E, em certa altura, eu ouvi alguma coisa sobre o próprio Ministério da Saúde dizer que a possibilidade do Brasil vacinar toda a população seria apenas no ano que vem. Combinando uma pergunta aí que a Márcia fez para a Valéria, queria saber do senhor quais seriam as consequências do ponto de vista da evolução da doença, agora que está aparecendo novas variantes do vírus, uma situação como um país das dimensões, com a quantidade de pessoas no Brasil, e nós perdemos para o vírus porque as medidas de isolamento, de uso de máscara, as pessoas desacreditaram disso, e nós estamos vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Então, quais seriam as consequências do ponto de vista da evolução da doença, do vírus, se o Brasil não conseguir vacinar a sua população até o final do ano? Então, são duas perguntas. A pergunta da Márcia para a Valéria e a minha pergunta para o professor Cor. Pois não, Valéria, se você quiser começar. Não, o prefeito até ele teve uma conversa, uma intenção de fazer a compra, mas nesse momento toda a produção ela está voltada para o Ministério da Saúde, eles já fecharam isso, né? Que tudo que for produzido vai ser para o Ministério da Saúde, né? Então não tem a curto prazo não tem essa previsão de até
que se tenha mais disponibilidade de vacinas, né? Porque um dos motivos é esse também, que não tem a disponibilidade de vacina no próprio mercado também, né? Ok, professor. O senhor pode responder, então. Aí tem eu aproveitar também que tem uma pergunta da Vera Araújo, que fez aqui no na nossa página, perguntando qual seria a disponibilidade de produção de vacinas pelo Butantan. Quanto que o Butantan teria capacidade de produzir vacinas? Se o senhor sabe falar sobre isso. Sim. Vamos responder, então, a primeira pergunta, que é de uma perspectiva ruim de não termos atingido uma cobertura vacinal razoável em 2021 e isso ficar só para 2022. Bom, eu sou muito ponderado em relação a esse raciocínio aí. Por quê? Tem muita gente que está assustada pelo fato da vacina ter sido descoberta em 6 meses. Isso não me assusta no mundo de hoje. Hoje é possível fazer uma vacina e testar uma vacina em 6 meses, desde que se queira fazer isso. E o mundo inteiro quis fazer isso por conta do tamanho do problema que nós temos para enfrentar. Agora, atingir a cobertura que a gente espera atingir para controlar o problema, que tem que ser alta, isso é muito mais complexo. Dependendo dos países, dependendo de toda a estrutura populacional, da complexidade que são muitos países, né, em termos de distribuição da população, densidade demográfica. Então, tudo isso atrapalha. O Brasil é um exemplo de dificuldade para cobertura vacinal alta. Todo mundo sabe disso, e Mato Grosso é um estado com esse perfil. Então, o que precisa? Precisa que se planeje muito bem onde é que nós temos que aplicar essa vacina primeiro, para a gente ter impacto. Então, a gente sabe que a Covid-19 é um grande problema nos grandes centros. E isso nos ajuda, porque nós vamos ter que priorizar os grandes centros e as cidades maiores, onde o problema é maior. Nós vamos ter que priorizar as pessoas de maior risco. E está muito correto, como a Valéria disse, que nós temos que cuidar das pessoas que cuidam. Porque as pessoas que cuidam ainda estarão com o problema em grande magnitude por muito tempo. Então, cuidar de profissionais de saúde, cuidar dos grupos de maior risco e depois planejar para que essa pouca cobertura ela aconteça nos locais onde a cobertura pode impactar mais. Então, trabalhar de forma regionalizada, trabalhar de forma focada nas situações epidemiológicas piores. Com isso, eu otimizo a minha cobertura, porque essa cobertura vai ser baixa porque nós estamos diante de um problema no mundo inteiro, que é a dificuldade de produção em curto tempo para uma população que não é a população brasileira, não é a população do mundo que está sofrendo isso. Então, dificilmente nós teremos vacina disponível para o mundo inteiro em curto tempo. Isso nós temos que trabalhar com esse cenário e, para isso, o planejamento das pessoas que entendem de vacina, aí vai sobrar para a equipe da Valéria, sim, porque não é simples lidar com essa distribuição quando o recurso é pequeno, e o recurso é pequeno, é real. E aí vem a segunda pergunta: o Butantan tem condições? Eu não sei te responder qual é a condição dele hoje, mas as conversas que a gente teve nas reuniões, o Butantan ele sempre foi muito otimista de sua capacidade de produzir essa vacina, não num tempo recorde de 6 meses, mas ele tem trabalhado para ter produção dessa vacina
não só para o Brasil, como para a América do Sul. E quando ele solicitou a aprovação da vacina, um dos argumentos que ele utilizou foi que a estrutura do Instituto já é capaz de produzir um contingente de vacina que dá para distribuir para o Brasil. Quando isso vai acontecer, não sei responder em termos da produção dele, mas o Instituto Butantan, ele já produz vacinas para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Ele é responsável por várias vacinas que nós utilizamos, que a África utiliza, que a América do Sul utiliza. De forma que a tecnologia de produzir vacina ele tem, né? E a demanda da Covid-19, da pandemia, é tão grande, né, que eu tenho certeza que o Instituto Butantan e a Fiocruz vão ser atores muito importantes nisso aí. Agora, não adianta querer que isso vá se resolver com as 8 milhões de doses que foram autorizadas, né, emergencialmente pela Anvisa. Isso foi só um primeiro passo. Agora o país tem que se preparar para garantir essa produção o mais rápido possível para que nós tenhamos em 2021 uma cobertura que impacte, porque, como eu disse antes, o impacto em saúde pública da vacina ele acontece mesmo antes de atingir a cobertura ampla, desde que as outras medidas sejam mantidas e desde que a utilização, né, a distribuição da vacina não seja também de forma não planejada. Ela tem que ser focada naqueles setores da população que mais precisam ser vacinados. Ok, pessoal, perfeito. Eu não sei, eu não estou conseguindo ter acesso aqui, não sei se a Alice está tendo acesso às perguntas, né? Mas eu não estou vendo, do que eu estou vendo aqui, nenhuma pergunta. Eu só estou vendo uma pessoa pedindo para o professor Francisco Souto também falar, viu, professor? Então, vamos passar a palavra para o senhor. Mas antes, eu queria expressar minha preocupação também, e eu tenho certeza que é preocupação, né, da secretária e dos funcionários que coordenam o programa de vacinação, das dificuldades que nós temos de focar o público alvo neste momento, nesse primeiro momento em que as doses são muito poucas, né? A gente ainda vai produzir, Valéria, um parecer nosso sobre a visita de hoje, o material que a gente já tem, e vamos encaminhar para a secretaria o que nós percebemos. Eu quero ainda conversar com o presidente da Câmara dos Vereadores para a gente poder reunir as pessoas que têm, por enquanto, as pessoas dos vereadores, as pessoas que têm afinidade com a temática de saúde, né? Vamos ver lá quem que a gente pode organizar, e a ideia é propor que a gente possa constituir uma comissão especial que possa acompanhar o processo de vacinação, dando feedback para a secretaria, né? Para a gente poder fazer esse diálogo nesse processo de execução. Uma das coisas que eu observei, que a gente acho que precisa conversar mais e melhorar, é a questão do foco no público que vai receber essas vacinas, né? Porque, por exemplo, quando está todo mundo querendo muito ser vacinado, né? Então, quando você estabelece o critério de que os próprios hospitais particulares mandem as suas listas de vacinação para a coordenação do sistema de vacinação, é óbvio que essas pessoas vão ter o interesse em vacinar todo o seu pessoal, né? E aí eu acho que grande dificuldade que está acontecendo é fazer esse diálogo, esse filtro, para que a gente possa efetivamente vacinar quem mais precisa nesse momento, né? Então, muita gente, uma tarefa dificílima, que exige de nós, que estamos fora da equipe de vacinação, né? Uma atuação no sentido de ajudar que realmente as pessoas que mais precisam sejam priorizadas, e não aquelas porque trabalham no hospital, porque está na lista do hospital A, B ou C. Outra coisa que a gente vai também aprofundar é a questão da priorização dos hospitais públicos, né? Nós sabemos que todo esforço
de atendimento universal, ele está dentro do SUS, né? Então, e, inclusive, a maioria absoluta da população, 70%, não dispõe dos planos de saúde, que são os atendimentos e hospitais privados. Então, eu vejo que há uma necessidade de priorizar a vacinação dos hospitais públicos, as unidades de atendimento que estão diretamente associadas ao enfrentamento à Covid. Essas unidades, o Sistema Único de Saúde em Cuiabá tem toda a capacidade, tem todos os dados, inclusive dados que foram colocados no plano municipal de vacinação, para primeiro imunizar essas pessoas e ampliando, então, o círculo de imunização. Eu acho que a gente precisa dialogar mais sobre isso, Valéria, e já falei para a Ozenira também a necessidade da gente dialogar. A Ozenira, a secretária de Saúde, está muito interessada nas contribuições que a gente possa dar em relação ao controle social, ao acompanhamento, ao monitoramento, porque é interesse de todos nós que a vacina chegue para quem ela pode chegar. Quem não vai ser vacinado precisa ter aquele sentimento de estar fazendo o seu papel ao permitir que as pessoas que estão no enfrentamento direto da Covid possam ser vacinadas. E a gente vai esperando a nossa vez para vacinação, né? Garantindo que quem está lidando diretamente com isso não morra, porque se também a gente está sendo o país que mais tem óbitos de profissionais da saúde, né? Então a gente precisa ter um cuidado muito, mas muito preciso para a prioridade dessa vacinação nesse momento. E sobre esse ponto, nós vamos conversar mais. A gente vai apresentar um documento, professor Cor, professor Francisco, desse comitê de saúde, onde nós temos médicos, temos assistentes sociais, temos enfermeiras, são pessoas que estão contribuindo para o mandato coletivo, pela vida e por direitos, que é o nosso mandato, né? E nós queremos, de uma forma solidária, prestar a nossa contribuição à organização do processo de vacinação, evitando que tenha fura-filas, evitando que pessoas com formações privilegiadas, com posições privilegiadas, sejam vacinadas em detrimento daquelas que efetivamente precisam de proteção, porque estão lá entubando pessoas, estão lá recepcionando as pessoas, estão lá na UTI cuidando de pessoas entubadas, enfim. Eu acho que é importante que a gente discuta isso, e eu acho que é importante que o planejamento esteja muito bem afinado com a realidade de escassez que nós estamos vivendo. E eu digo sempre que o planejamento é mais necessário quanto mais escasso for o bem a ser distribuído, né? Porque quando você tem para todo mundo, você precisa pouco de planejamento. Agora, quando você tem pouco para muito, você precisa muito de planejamento, e o planejamento tem que ser muito assertivo, né? Então, acho que é essa preocupação de todos nós. Vou devolver a palavra, então, para as nossas companheiras do Comitê Saúde, do GT Saúde e Vacinação. Pois não, Valéria, pode falar. Vou vereadora, eu só queria agradecer, né, pela participação. É que eu tenho que correr aqui, que eu ainda estou no trabalho aqui na Arena Pantanal, e a gente está com algum probleminha ali na entrada, e agradecer e colocar que a gente está à disposição aqui, tá? E que estamos planejando, sim, o planejamento é dinâmico, conforme a coisa vai acontecendo, as mudanças também vão acontecendo, e que estamos aqui para atender a população, e que Deus nos ajude a todos, tá? Boa noite, muito obrigada aos colegas. Valéria. Muito obrigada, um abraço também, querida. Um abraço, viu? Valeu. Tchau. Tchau. Edna, vamos ouvir o professor Francisco. Por favor, professor, tem gente aqui pedindo para ouvir o senhor, viu? Deve ser algum parente meu. Não, vereador, eu acho que as falas do professor Cor, da Valéria, foram importantes em relação ao que a gente está mais interessado, que é na eficácia da vacina, né, nas ferramentas que a gente pode utilizar, e como é que vai se dar essa aplicação aqui no nosso meio, né? Eu queria só ressaltar, né, que nesse início de vacinação, não só aqui como no exterior também, a gente viu isso acontecer em outros países, né? Os políticos, nesse momento, estão na sala de vacinação,
eles aparecem festejando, com 1.000 câmaras filmando as pessoas sendo vacinadas. Isso se repetiu aqui no Brasil a partir de domingo, e houve um alívio e uma comemoração muito grandes, é lógico, é realmente para se comemorar, e isso tem se repetido agora nos estados, né, durante o decorrer da semana, com a chegada da vacina em diferentes estados e municípios. Mas isso a gente não pode esconder o imenso trabalho, né, que acho que a Valéria deixou claro aí, inclusive a gente vê que ela está cansada, né, vê que já está enfrentando dificuldade, porque as pessoas querem vacinar, né, pelo menos a parte da população que quer vacinar, ela quer vacinar. E realmente é muito difícil controlar isso tudo, né? Eu espero que o policiamento em volta dos postos de vacinação seja bastante efetivo, porque não vai ser um trabalho fácil. E lembrar o que a gente está vendo em nações que têm uma organização social e econômica, né, superior à nossa. Nos Estados Unidos, eles pretendiam vacinar 20 milhões de pessoas até o dia 31 de dezembro. Hoje ou ontem, eles conseguiram fechar 15 milhões. Então, lá está atrasado, né? Em outros lugares está atrasado. E aqui a gente está vendo que também vai atrasar, inclusive por algumas questões burocráticas aí em relação a vacina de Oxford, que vem para a Fiocruz, e insumos que virão para o Butantan conseguir fazer a produção em larga escala, como eu estava prevendo, parece que em torno de 30 milhões de doses, pelo menos, por mês, o que seria fantástico. Então, assim, esse trabalho é um trabalho muito grande e vai continuar durante todo o ano. É lógico, a gente pode imaginar que os Estados Unidos vai terminar antes, né, mas países gigantescos como a Índia, por exemplo, vai ter dificuldade de vacinar 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? E a gente, enquanto não tiver um número de doses razoável, isso vai continuar num passo lento. A sua pergunta em relação ao que pode acontecer, eu acho que ela não é totalmente fácil de responder, porque nós não sabemos, nós não conhecemos totalmente o inimigo, né? O coronavírus, o novo coronavírus, ele é um vírus diferente, né, do que a gente conhecia de coronavírus até agora. A grande disseminação que a gente está vendo do vírus, ele está acontecendo porque todo mundo, a princípio, ou quase todo mundo, é vulnerável para ele, porque não havia uma resposta imunológica nas pessoas, e isso faz com que, vamos dizer, em português mais claro, que o vírus nade de braçada. E é o que ele está fazendo desde o final de 2019. Né? Ele está nadando de braçada, e tiveram mais sucesso no controle das epidemias nacionais os países asiáticos, por características próprias, cada um deles. A China é um país mais fechado, que tem um domínio grande sobre a população. O Japão também tem um resultado muito bom, porque a população é muito colaborativa, né? Acredita muito no seu governo. A Coreia do Sul, do mesmo jeito, né? Lá na Nova Zelândia também, a mesma coisa, também é uma população menor. Mas o que a gente tem visto atualmente na Europa, por exemplo, hoje, de ontem para hoje, foram 1.600 mortes no Reino Unido. 1.600 mortes é mais do que está tendo aqui. Nos Estados Unidos estão morrendo 4.000 pessoas por dia. Então, é uma situação ainda muito difícil, porque ainda tem um contingente muito grande de pessoas que não foram infectadas, e, infelizmente, essa mortandade vai continuar enquanto a gente não tiver uma cobertura mais razoável. Considerando
os indícios iniciais na epidemia, quando começou na China e depois na Europa, a mortalidade do coronavírus parece girar em torno de 2 a 3 pessoas por cada 1.000 habitantes. Nós chegamos nessa semana a um brasileiro morto para cada 1.000 habitantes, né? De 212 milhões de habitantes no país, 212 mil mortos significa que 1 em cada 1.000 morreu. Mas isso pode ainda duplicar ou triplicar frente a essas estatísticas iniciais que a gente tem aí de outros países. O que não fez essa mortalidade, né, agora no mundo são 2 milhões e tantos de mortos, né, o que não fez isso ser mais intensivo é porque pelo menos parte das populações elas estão seguindo regras, né, elas estão seguindo o distanciamento, a proteção, o uso de máscara, né, houve em determinados momentos, né, lockdown ou distanciamento maior impostos pelos governos, e isso tem segurado. Mas a gente sabe que não dá para segurar para sempre, né? Em especial em países como o nosso, em que uma grande parcela da população precisa trabalhar todo dia, senão não tem o que comer, as pessoas têm que ir na rua e elas se expõem mais, né? Então, é lógico, a gente precisa trabalhar para conseguir vacinar as pessoas o quanto antes. Quantas doses da vacina a gente precisa, né? Eu não sei como é que o governo federal e os governos estaduais estão vendo isso, mas, a princípio, a vacina ela está aprovada para pessoas acima de 18 anos, né? Porque ela não foi testada em pessoas abaixo dessa idade, e em gestantes também não está liberado. A população brasileira abaixo de 18 anos é em torno de 25% do total. Então, esse pessoal não é o alvo inicial, é um pessoal que, felizmente, a doença grave é mais rara, né, nesse pessoal. Então, o nosso objetivo seria cobrir o maior número possível de pessoas acima de 18 anos, que são 3/4 da população, vai dar em torno de 150 milhões de pessoas, né, um pouco mais, e a nossa tentativa deveria ser chegar perto dos 100%, se a gente vai usar preferencialmente a Coronavac, porque a eficiência da vacina, isso se o nosso objetivo for evitar a propagação do vírus, né? Mas com menos do que isso de cobertura, provavelmente a gente vai ver uma queda importante nas internações e nas mortes, o que já vai dar um alívio tremendo para a situação que a gente vive hoje de sobrecarga dos hospitais e infelizmente, até dos cemitérios, né? Mas, bem, são só mais alguns aspectos aí para tentar ajudar na discussão. Perfeito, professor. Muito, muito esclarecedora a sua fala sobre a questão, né, dessa expansão do vírus e das expectativas ou perspectivas que a gente tem. Acho que nós estamos vivendo um quadro ainda bem grave, né, da pandemia. A vacina ainda não chegou para todos e a gente sabe que vai demorar um bocado para chegar, né, porque ainda tem, né, o ritmo da produção interna, os insumos que às vezes não são todos acessíveis aqui no mercado interno, enfim, tem uma série de questões e também tem as questões relacionadas à própria capacidade dos entes federados, né, dos estados e municípios, de planejar uma vacina que precisa estar muito antenada com a própria dinâmica populacional, né? Quem são os grupos prioritários, quais são os grupos prioritários, qual vai ser a estratégia mais eficaz de chegar até esses grupos, né? E também uma comunicação muito constante com o público em geral, para que as pessoas saibam quem é que vai se vacinar primeiro e quando, qual é a cadência da vacinação ao longo do ano, né? Eu acho que a comunicação nesse momento ela é fundamental para que a população se torne mais confiante no processo de vacinação em massa, que vai se dar gradualmente,
e mais tranquila sobre o tempo que ela precisa para poder esperar a sua vacina e mantendo todas as indicações da OMS sobre a prevenção para não espalhar o vírus, não aumentar a contaminação. Acho que essa é uma questão bem importante. A professora Márcia Lotufo tinha feito uma pergunta aqui sobre a relação que está existindo entre a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, né? Infelizmente, a Valéria teve que sair, mas, assim, eu conversei numa outra oportunidade com a secretária, ela me falava de uma reunião entre o secretário estadual de saúde e a Secretaria Municipal, então até seria interessante que a Valéria pudesse estar aqui para responder essa pergunta, mas se a gente tiver informações mais detalhadas sobre isso, nós vamos também publicar na nossa página, e a gente quer que a população, que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo, como que está sendo conduzida a vacinação, a importância de vacinar, rompendo os preconceitos, né, rompendo visões, às vezes, muito equivocadas sobre a vacina. Não sei se tem alguém mais com pergunta, né, aqui para... vamos que vamos, eu acho que, bom, não tem mais perguntas aqui, pelo menos que eu esteja vendo. Não sei se vocês gostariam de fazer mais perguntas aos nossos convidados, Maria Ângela e Márcia, senão a gente pode já nos despedindo do pessoal para encerrar a live. Vocês querem fazer mais alguma questão? Edna, não é uma questão, mas primeiro, deixa eu só corrigir que eu sou fisioterapeuta, não sou enfermeira. Que é um profissional que também está na linha de frente. Imagina, que é um profissional que está na linha de frente aí, com bastante relevância na pandemia. E colocar a importância dessa live, né? Eu acho que a live ela vem com um debate qualificado, e os professores trouxeram informações muito pertinentes, que são de acesso à população, são de acesso à academia, e para esclarecer esses pontos aí que ficam tão duvidosos, né, para as pessoas, especialmente nesse contexto aí, nosso, negacionista, e todo o debate da saúde enviesado aí por ideologias tantas. Então, eu acho que o mandato está fazendo o seu papel em relação a isso, e contribuindo aí para a defesa da vida, e defesa da saúde do sistema, né? Acho que fica muito claro para todos nós a importância da defesa do sistema único de saúde, dos trabalhadores, enfim. Acho que isso é uma lição, uma grande lição que a gente vai ter que aprender aí. É só isso. Vereador? Pois não, professor. Pois não. Eu me lembrei aqui de um aspecto que a senhora citou aí, ainda há pouco. Eu queria voltar a tomar esse tema que foi a sua colocação em relação à priorização dos profissionais de saúde na linha de frente, né? Quer dizer, que a gente já sabe que isso é ponto pacífico, e todos entendemos a necessidade. Mas eu entendo a estratégia do município de chamar tanto profissionais da rede pública quanto da rede privada. Tá? Porque nesse momento em que estão todos os serviços sobrecarregados, né, os prontos-socorros sobrecarregados, as UPAs sobrecarregadas, o sistema complementar de saúde ele é vital para dar atendimento às pessoas que têm acesso, né? E embora a população que tem acesso a esses hospitais privados, essas clínicas privadas, né, é porque elas têm condição de pagar um plano de saúde, grande parte dos profissionais que trabalham nesses setores, e aí ressaltando, né, por exemplo, os técnicos de enfermagem, que são pessoal de nível médio, uma grande parte deles não tem esse acesso. Então, eu acho importante rever essa condição. Muitas pessoas que trabalham, né, no setor privado
elas merecem, elas precisam e elas estão se expondo, né, de um modo muito importante, e elas não terão, muitas vezes, condição de ser atendidas no lugar que elas trabalham. Sim. Elas vão ter que recorrer à UPA. E, portanto, eu acho que elas têm que ser também priorizadas. Era para fazer esse levantamento. E eu digo mais, eu imagino que a Valéria deve ter achado, nas listas que lhe foram encaminhadas, uma série de duplicações, porque a nossa realidade aqui no Brasil e no Mato Grosso, talvez mais até do que em outros lugares, é que as pessoas continuem trabalhando em 2, 3, às vezes até 4 lugares diferentes. Então, provavelmente, ela achou aí nome de pessoas vindo de 2, 3 hospitais diferentes. Então, muitas vezes, um hospital público e outro hospital privado. Então, assim, eu até acredito que isso vai ser normalmente contemplado a vacinação das pessoas que trabalham na iniciativa privada, porque muitos trabalham também no setor público. Mas a gente não pode deixar de fora uma parte importante dessa força de trabalho que não tem acesso ao seu próprio atendimento na rede privada. Era só isso. Professor, obrigada pela contribuição e me oportuniza esclarecer que, na verdade, nós sabemos que tanto na educação quanto na saúde, boa parte, se não a maioria dos profissionais atuam nas duas redes, na rede privada e na rede pública. Então, muita gente que vai ser vacinada no setor público vai estar também no enfrentamento à Covid nos espaços, nos hospitais privados, né? Eu acho que a prefeitura fez uma priorização corretamente, a meu ver, de vacinar primeiro com essas 8 mil doses, que não é a metade do quantitativo de profissionais que, segundo a própria secretaria, devem ser vacinados como prioridades nesse momento. Então, nós estamos falando de menos da metade das vacinas necessárias para imunizar quem está diretamente envolvido com a Covid nas unidades hospitalares, né? A questão, para mim, que é a que a gente deve se debruçar sobre isso, é quanto nós estamos efetivamente conseguindo colocar com prioridade os que realmente são prioridade. Então, eu acho que esse é um desafio para nós, que não estamos na secretaria, e para a secretaria. Então, é um desafio para todos nós. Todos nós temos o interesse de que haja uma hierarquização num contexto de vacina que não vai ser para todo mundo no primeiro momento, né, que vai ser ao longo do ano, que o primeiro grupo a ser vacinado sejam aqueles que realmente estão ali no enfrentamento direto com a Covid. Eles vão estar no sistema público e no sistema privado. A minha questão é apenas que a gente possa identificar exatamente quem são essas pessoas e que no hospital, no sistema público, nós temos toda a capacidade de saber exatamente quem são e onde estão. E o mesmo tem que acontecer com o setor privado, porque senão a gente vacina 10% do setor público e 90% do setor privado, o que seria injusto também com o sistema que é majoritariamente acessado pela via pública, pelo SUS, né? Então, essa que é a minha questão, mas de forma alguma ser contrária à vacinação dos profissionais que estão na linha de frente nos hospitais privados. Eu acho que eles merecem, devem, são prioridade dentro do plano de vacinação, e a prefeitura colocou, na minha opinião, corretamente. O problema é o efetivo controle da execução, da priorização, né, dessas pessoas. Que aí eu acho que também é responsabilidade de todos nós acompanhar, né, olhar o que está acontecendo, sugerir coisas para poder melhorar a cobertura da vacina, né, para não ter desperdício, não apenas no sentido técnico daquelas perdas do produto vacina, mas desperdício em relação ao grupo prioritário, né? Então é isso, mas muito obrigada pela sua colocação, nos ajudou muito a compreender, mais uma vez eu digo, a compreender melhor a questão do coronavírus, a importância da vacinação, a importância do planejamento, a estratificação dos grupos sociais que vão ser prioritários para a vacina, e a importância da gente também acompanhar, monitorar e saber exatamente como é que anda o processo de vacinação aqui no nosso município. Não sei se tem mais alguém para falar, eu quero saber se o professor Cor
tem alguma coisa quer falar, se despedir do nosso público, né? Agradecer demais a presença de vocês. No dia da nossa reunião, quero dizer para o pessoal aqui que está nos assistindo, nós já fizemos uma reunião do GT com o professor Francisco e com o professor Cor, né? E foi muito produtiva, né? Maria Ângela, Marcinha, foi muito produtiva. A gente pôde ter uma visão geral da questão da vacina, do programa, da importância disso. Isso colaborou muito para a nossa compreensão sobre o plano de vacinação também. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. Professor Cor, o senhor quer fazer uso da palavra para se despedir? Sim, eu queria só agradecer também a oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão relevante com vocês e mais uma vez reforçar que nós vamos chegar lá. Não vai ser fácil, mas eu acho que as pessoas têm que ser um certo otimismo, né? Deixar essa questão de negar a importância da vacina e se preparar para enfrentar o problema de forma racional. A questão é muito difícil. O professor Francisco mostrou para nós que os números são assustadores e que a nossa capacidade de oferecer agora esse recurso que a gente deposita toda a esperança nele, que é a vacina, ainda está muito no início, e num país tão grande como o nosso, eu acho que a paciência nesse momento e aceitar que essa priorização, essa hierarquização do uso, né, do nosso parco recurso, ela é extremamente correta e que aqueles que não fazem parte desse grupo, que é o grupo prioritário, têm que contribuir com paciência, entendendo essa paciência como solidariedade, né, com o próximo. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor. E nós vamos perturbar o senhor muitas vezes ainda, vocês dois, viu? Você com toda licença, mas a gente precisa muito da contribuição de vocês, dessa generosidade que vocês têm para dialogar com a gente. Maria Ângela, Márcia, querem falar também para se despedirem? Deixar a palavra com vocês agora. Márcia. Agradecer, né, aos professores, agradecer quem participou com a gente. Eu acho que, numa perspectiva de educação e saúde, nós precisamos ainda caminhar muito, né? E eu entendo esse momento como um momento educativo e um momento de entender o nosso papel nesse processo todo, né? De combate a esse vírus que chegou sem avisar e sem pedir licença. Então, acho muito importante. Eu acho que uma live como esta, né, promovida por uma vereadora que está indo, buscando informação, buscando contribuir nesse processo, eu acho isso extremamente importante. Realmente, parabenizar a nossa vereadora, dizer que o caminho é esse mesmo. Quando a gente não sabe o que fazer, sair em combate, né, sair em busca de resposta é a melhor alternativa, né? E nós estamos nessa. Eu agradeço profundamente, entendo que o nosso povo precisa muito de um processo de educação em saúde. Esse momento representou muito para mim, né? É uma frustração, né, de perceber o quanto a nossa população está sendo levada por um caminho de negar a própria ciência. E eu entendo que dialogar com dois cientistas, duas pessoas que se colocam, né, em busca de alternativas, de busca de saída para esse momento tão difícil que nós estamos passando, é muito importante. Nossa, essa generosidade, vir conversar com a gente, de apresentar de uma forma tão clara mesmo a importância da vacina, o que ela representa, eu acho que esse momento foi ímpar. Agradecer mesmo e nos colocar à disposição. O mandato é isso, né? É pela vida, é por direitos e o caminho se faz caminhando. Isso aí. Muito obrigada, Márcia. Maria Ângela? Agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando, principalmente ouvindo e aprendendo.
e dizer da importância desse instrumento, né, como diálogo com a população, do compromisso do mandato com as pessoas, com a saúde, com a vida, e dizer da gratidão por poder compor esse grupo, poder emprestar um pouco da nossa vivência, e como profissional de saúde que sou, como docente que estou, eu acho que isso traz para a gente um alento em um momento tão difícil, mundial, né, que muitas vezes as nossas esperanças, elas ficam abaladas, mas como o professor Corja disse anteriormente, que a gente mantenha a esperança, a solidariedade e a fé em dias melhores, e que sejamos melhores enquanto ser humano, que a gente aprenda com toda essa dor e tristeza que nos assolou. Então, agradecer ao mandato, agradecer aos professores, a oportunidade, todos os que nos ouviram. É isso, obrigada. Muito obrigada a todos vocês, obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Muito importante esse diálogo, muito importante os esclarecimentos que os nossos convidados trouxeram para nós, muito importante que a gente, nesse momento de tanto desespero, que a gente não perca a esperança, né? Nós não podemos nos dar ao luxo de viver sem esperança, nós precisamos de amorosidade, precisamos de esperança e precisamos continuar seguindo a nossa luta para que todos tenham vida e para que todos tenham direitos, né? Então, esse é o nosso objetivo, é o objetivo do nosso mandato. Agradeço muito pela contribuição tão generosa dos companheiros, das companheiras e dos cientistas que estão aqui, sempre nos brindando com o seu conhecimento, com a sua generosidade. Valeu, gente. Valeu, pessoal. E, qualquer momento, a gente pode marcar uma nova live dessa, se vocês quiserem sugerir algum tema, alguma live que vocês queiram que a gente possa organizar, trazer convidados aqui, estamos à disposição, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite.